Muito bem, muito bom dia a todos, um feliz sábado, uma alegria renovada estar com vocês novamente para estudarmos a Palavra de Deus e vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, dos eventos finais. Estamos analisando os eventos que acontecerão aqui no mundo antes da volta de Cristo e hoje nós vamos falar a respeito basicamente das pragas, né? Eu quero chamar a atenção ali depois para aquele gráfico que nós fizemos para nos ajudar na compreensão, né, desse tema. Mas antes, porém, eu queria dar aqui um contexto, né, um panorama do que vamos estudar hoje. Basicamente, nós vamos estudar aqui sobre as 7 pragas que estão reveladas ali em Apocalipse 16. Nós vamos ler, depois vamos abrir a Bíblia depois, mas eu quero dar um contexto aqui antes, para que você tenha uma noção melhor a respeito daquilo que nós vamos estudar, né? Quando nós tratamos aqui desses primeiros temas, que acontecerão antes do fim da graça, né? Do fechamento da porta da graça, nós vimos que quando isso acontecer, os anjos que estão relatados ali em Apocalipse, que estão segurando os ventos, é um símbolo de que o mundo está sob controle ainda de Deus, né? Deus ainda não entregou esse mundo ao controle de Satanás completamente. Por quê? Porque ainda há um tempo em que a gente vai pregar o Evangelho, né? Para que aconteça o fechamento da porta da graça. Então, esses anjos, quando isso acontecer e que eles soltarem os ventos simbolicamente, eles se retirarem, dizer, está feito, agora estão todos selados e agora a sorte de todos já foi lançada, né? Quando isso acontecer, então muitas coisas a Bíblia diz que acontecerão a partir daí e coisas que esse mundo jamais viu, né? Desde que houve nação sobre a terra. É o que diz Daniel capítulo 12, que o mundo vai entrar numa angústia tal, qual nunca houve desde que houve nação. Então, esses anjos, eles, simbolicamente, eles permitem que agora Satanás avance com a sua obra de destruição. Quando esse poder moderador, né, representado pelos anjos, ele for realmente retirado da terra, aí nós vamos presenciar o que é realmente a personalidade do inimigo de Deus. O que Satanás pretende vai ser revelado de forma bem mais clara. Hoje, a gente tem uma noção do quanto é ruim, né? Quanto é mal a atividade de Satanás pela toda a desgraça que a gente vê nesse mundo, né? Mas quando isso acontecer, de Deus retirar o seu espírito do mundo, aí nós vamos ver como esse mundo vai mergulhar numa angústia muito maior do que essa que nós temos visto até então, né? Esse estudo de hoje, inevitavelmente, eu vou ter que citar alguns livros da profetisa Ellen White, porque ela dá muito mais detalhes a respeito das coisas que vão acontecer do que a Bíblia traz, né? A Bíblia dá um panorama, de certa forma, resumido, mas ela, depois que recebeu essa luz da profecia, ela complementou com muitas informações interessantes, e que quando a gente compara com o que está escrito na Bíblia, a gente vê que faz todo sentido, né? Então, eu vou citar aqui alguns livros dela, como O Grande Conflito, os primeiros escritos, Testemunhos Seletos, algumas cartas que ela escreveu, manuscritos que ela deixou. Então, eu vou fazer algumas citações a respeito desses livros, né?
Então, num desses livros, e está inclusive num comentário adventista, esse comentário que eu já comentei aqui com vocês e quero voltar a falar, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, o comentário bíblico adventista, parece um desafio, né? Esse livro assim grosso. Esse volume aqui, ele trata do livro de Filipenses até Apocalipse. Então, o comentário bíblico, ele foi dividido, né, por livros. Então, ele vem analisando os livros, e esse daqui que eu tenho em mãos é o que comenta do livro de Filipenses até o livro de Apocalipse. Isso aqui é uma preciosidade, irmãos, porque quando você pega, por exemplo, nós estamos estudando basicamente aqui o Apocalipse. Quando você pega o comentário e abre aqui no Apocalipse, hoje nós vamos analisar Apocalipse 16, que é onde está registrada as pragas. Quando você vem para cá, ele vem analisando verso a verso, né? Então, quando diz lá, e o primeiro anjo derramou a sua taça, ele analisa aquele anjo, o que representa, o fato dele ter derramado a sua taça, aquilo, qual é o simbolismo. Ele dá um esclarecimento que abre a tua mente, e você começa a compreender muito melhor o texto bíblico. Então, se você tiver oportunidade, adquira, porque esse é um produto da Igreja Adventista que é compilado por aproximadamente 40 autores. São pastores, estudiosos, cada um na sua área, né? Pastores que são especialistas no grego, por exemplo, no hebraico, e aí, de toda da parte teológica da igreja, eles contribuíram para termos esse material aí na mão, né? E esse comentário, ele fala que nesse momento aqui, quando os anjos soltam os ventos, quem está por trás, a gente já falou disso daqui, de todo esse imbróglio, quem está por trás é o inimigo de Deus, é Satanás. E ele diz aqui, baseado no livro Os Eventos Finais, aqui de Ellen White, que os que não têm o espírito da verdade vão se unir sob a liderança satânica. Então, os ímpios que não querem saber de Deus, que não creem em Deus, que não têm nenhum relacionamento com Deus, estarão sob a influência de Satanás. Então, Satanás vai usá-los como instrumentos, né? A partir daqui, então, com muito mais poder do que ele já vem usando, né? E Satanás está fazendo isso desde o início, desde ali de Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecaram, né? Então, o mundo inteiro vai se envolver numa ruína total a partir daí. Então, Ellen White, comentando aqui no livro Educação, ela diz assim, ó, que anjos acham-se hoje refreando os ventos das contendas, que é esses anjos aí, do simbolismo dos 4 anjos, para que não sopre antes que o mundo haja sido avisado da sua destruição, que é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Então, nós estamos pregando hoje exatamente isso, para que o mundo possa se precaver da destruição que virá. E Jesus disse assim, o final dos tempos vai ser como nos dias de Noé, parecido com os dias de Noé. E como foi os dias de Noé? Noé pregava que a destruição viria, pregou durante 120 anos. Então, de certa forma, nós somos o Noé atual, que estamos pregando ao mundo que em breve haverá a sua destruição, tá certo? Então, é a nossa chance de pregar o evangelho agora. Então, não perca a oportunidade de pregar o evangelho de qualquer forma, da forma como você puder, da forma como você tiver condições, não é? Ao encontrar pessoas, quando o assunto é religião, aproveite a oportunidade. E se você ainda não está apto ainda a dar um estudo bíblico ou fazer alguma coisa desse tipo, convide a pessoa para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus,
Vai ser da mesma forma, você estará pregando o Evangelho. Então, a nossa chance de pregar é agora, porque está se formando uma tempestade, na linguagem de Ellen White, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar aos seus anjos que soltem os ventos, então haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Então, ela dá uma ênfase muito grande a esse momento de que é difícil até descrever o que vai acontecer, né? E ele faz uma comparação que quando Jesus fala ali em Mateus, né, falando a respeito da destruição de Jerusalém, quando os discípulos o chamam e mostram o templo, e falam, olha que maravilha e tal, aí Jesus fala, vocês estão vendo isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra e tal, falando da destruição de Jerusalém, ela diz que essa imagem ali que Jesus criou ali da destruição de Jerusalém, nem se compara, seria uma tênue sombra daquilo que haverá de acontecer antes da volta de Cristo. Então a ênfase dela é muito grande, dizendo que Satanás vai mergulhar os habitantes da terra nessa grande angústia final. Deus é justo e misericordioso, é uma verdade, né? E a glória de Deus é exatamente Ele ser misericordioso, ser longânimo, paciente para com o ser humano, né? Há mais de 6.000 anos que Ele está tolerando o ser humano, sendo longânimo, esperando que todos se arrependam. Mas a justiça de Deus manifestada aqui em Apocalipse 16, especialmente pelas pragas, em essa justiça que vai punir o pecador, ela é tão verdadeiramente a glória de Deus como é a glória de Deus ele ser bondoso. Então Deus, ele é bondoso, misericordioso, mas ele é justiça. Ele é justo. Ele vai aplicar a justiça. E alguns acham que Deus vai salvar a todos, que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, é misericordioso e não vai deixar ninguém se perder. Muitos pregam, inclusive, isso. Mas não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus é bondoso, é misericordioso, é longânimo, Ele espera, mas haverá um momento que Ele vai aplicar a sua justiça. Ele vai ser justo. Então, Ele vai executar os seus juízos sobre o seu povo, sobre os deuses desse mundo, da mesma forma como Ele aplicou sobre os deuses do Egito. Lembra da história do Egito, quando Deus tira o povo ali através de Moisés e Arão? Deus mostrou o seu poder derramando aquelas 10 pragas, né? E a última matando todo o primogênito do Egito, mostrando que ele é justiça também. Então veja, aí ela comenta aqui, naquele periódico Review and Herald, ela diz que em breve vai cessar a obra de Cristo no santuário, nós já falamos disso aqui, né? Quando ele se levanta do trono e diz, está feito. Quem for justo, continue justo, quem for ímpio, continue ímpio. Esse é o momento do fechamento da porta da graça, é quando ele sela a humanidade, os seus servos, aqueles que irão viver eternamente e os que irão morrer eternamente. E aí, olha que maneira bonita como ela diz aqui, a graça e a misericórdia descerão então do trono e a justiça tomará o seu lugar. É bonita essa forma que ela expressa, né? Então, hoje Cristo está no trono e oferecendo graça e misericórdia, tempo de arrependimento e de perdão. Haverá um momento em que essa graça e misericórdia desce do trono e agora ela se transforma em justiça. A justiça toma o lugar da graça e da misericórdia de Deus, né? Então, é isso que vai acontecer. Esse é um panorama que eu estou tentando traçar aqui para que você entenda o porquê depois começam a cair sobre o mundo as pragas, né? Então, esse juízo de Deus ocorre quando ele retira do mundo a sua proteção. E aí você fica se perguntando, né? Por que hoje tem tanta calamidade?
tanta calamidade. É exatamente isso que ela diz aqui nesse livro, Eventos Finais. Ela diz, ó, o poder de Satanás está em atividade no mar e na terra, causando calamidades, aflições e arrebatando multidões para manter sob seu domínio o mundo de uma maneira geral. Então, é bem claro o texto, né? É o poder de Satanás que está em atividade, tanto no mar como na terra, quer dizer, no mundo inteiro, está em atividade. E aí, esse poder causa calamidades, aflições, desgraça, morte, e tudo isso é para que possa manter sob o seu domínio o ser humano. Então, tem um fato interessante que ela aborda aqui, que ela diz o seguinte: Deus vai usar os seus inimigos. Então, quem são os inimigos de Deus? São aqueles que são contrários à vontade de Deus, que não fazem a vontade de Deus, os ímpios de uma maneira geral. Então, Deus vai usar os ímpios, os seus inimigos, para punir os ímpios, para que eles próprios punam os ímpios, né? Deus vai usar como ferramentas para punir aqueles que decidiram seguir seus próprios caminhos, né? Que não optaram pela verdade de Deus e derrubaram por terra, pisaram a verdade de Deus. Deus vai, então, utilizar. É interessante que Deus, ele age também no mundo, né? Satanás age, como a gente leu aqui agora, é dele toda essa ação de destruição, mas Deus também age. E Deus já usou, já interferiu e usou anjos poderosos para a destruição. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Um deles é, por exemplo, Jericó. Jericó, a gente tem a história aí, Josué venceu a cidade de Jericó, que era uma fortaleza, pelo poder de Deus, mas Ellen White diz que anjos poderosos de Deus derrubaram aqueles muros. Não foi Josué, não foi o poder de Josué, Josué não tinha poder, Josué era um instrumento na mão de Deus. Então, quando Deus disse assim, arrodeia a cidade, né? E toca a trombeta porque eu vou dar a vitória para vocês, era Deus agindo. Era Deus agindo, era o poder de Deus. E Ellen White diz que foi anjos poderosos que destruíram aqueles muros de Jericó. Então Deus usa anjos muitas vezes para destruição. Quer ver um outro exemplo? Já leram lá em 2 Reis a história de Senaqueribe, que queria destruir o povo de Deus? E o anjo do Senhor passou pelo arraial de Senaqueribe, e no dia seguinte 185 mil soldados estavam mortos. Um anjo só passou e destruiu quase que todo o exército de Senaqueribe. Senaqueribe voltou para casa, como a gente diz aqui, com o rabo entre as pernas. E ainda foi morto lá pelos filhos quando chegou lá. Então Deus interfere também no mundo. Esse mundo está sob o controle de Deus. Irmãos, isso é magnífico para nós. Em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Esse mundo não está entregue aos homens e nem a Satanás. Deus vai fazer toda a sua vontade, ele diz. E isso é uma segurança para nós, saber que o mundo não vai ser destruído pelo homem. Por exemplo, eu não tenho medo de uma terceira guerra mundial, porque eu sei que não é o homem que vai destruir esse mundo, porque a Bíblia diz que não é o homem, que é Deus que vai destruir esse mundo, e vai destruir com fogo. Então Deus está no controle. Os anjos estão segurando sob a ordem de Deus, né? E vai soltar quando Deus disser, pode soltar. Mas no momento em que ele solta isso, entrega ao mundo, entrega aos ímpios no poder, sob o poder de Satanás, ao mesmo tempo o espírito que se retirou dos ímpios, porque agora não tem mais poder salvífico, né?
de convencimento, não há mais chance de salvação, ele passa a proteger os salvos, os remidos, aqueles que Deus o selou. Então, nós estamos seguros da mão de Deus, né? Irmão, Sim. essas 7 pragas aí, tanto os vivos como os salvos vão sentir igual. Tanto os vivos como Os ímpios e os salvos vão sentir da mesma forma essas 7 pragas. O que vocês acham? Vamos fazer a pergunta para a classe aqui. O que vocês acham? Ambos as classes... O sol eu acho que vai passar, mas ele vai estar protegido. Eu acredito que os salvos eles vão sentir minimizado, não totalmente, assim, alguma coisa, não é? Mais alguém? Gostaria de comentar? Lá no deserto, foi passado o sangue sobre Os umbrais das portas. E aqueles que tinham marca Nenhum foi atingido. Boa colocação. viram, Então veja, passaram de lei. existe a ideia de que todos sofrerão, remidos e perdidos. Existe a ideia de que os remidos não sofrerão. E existe ainda uma ideia ali meio termo que os remidos vão sofrer menos, minimizados, né? Você vê como é o estudo da Bíblia, ele é importante, porque se você tem ideias, cada um tem uma ideia a respeito do que vai acontecer, mas o irmão tem razão. Quando Deus sela os seus, eles estão salvos, estão protegidos, eles serão protegidos. E a Bíblia está repleta de textos de proteção de Deus para esse momento. Já citei isso aqui, Isaías 33, 43, né? E Deus diz assim, olha, o teu pão será certo, o teu pão e as tuas águas será certo. Se você passar pelo fogo, não vai se queimar. Se passar pelos rios, eles não vão te submergir. Você estará protegido. E assim como Elias estava no deserto e foi protegido, servido pelos anjos, o teu pão e as tuas águas serão certas. Então, mesmo que nós estivermos aqui, nesse finalzinho do tempo aqui, a gente vai chegar lá, né? Decreto de morte, fuga, perseguição, estaremos em lugares ermos, fugindo do decreto de morte, seremos protegidos e o nosso pão e as nossas águas serão certas. Então, de alguma forma, Deus vai proteger e vai prover, né? E vai prover o que for necessário para os seus filhos, tá certo? Porque as pragas são demonstrações do desagrado de Deus sobre os ímpios que rejeitaram a verdade. A gente vai analisar as pragas aqui. Agora vamos entrar, propriamente dito, nas pragas. As pragas estão relatadas em Apocalipse 16. Mas antes de abrirmos em Apocalipse 16, a pergunta é sobre quem vai cair as pragas? Sobre todos? Sobre os ímpios? Ou sobre só os ímpios? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14. Aqui é esclarecedor, dizendo o seguinte: seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, diante do Cordeiro. Então, sobre quem cairá a ira de Deus, e as pragas é uma demonstração da ira de Deus, sobre aqueles que receberem o sinal da besta na sua mão e na sua fronte. E Apocalipse 14? 14, verso 9 em diante. Então, sobre estes que não aceitaram o sinal de Deus, né, o selo de Deus, e aceitaram o selo da besta, é que cairão as pragas, tá certo? Agora vamos então
entrar nas pragas propriamente dito. Apocalipse 16, vai até Apocalipse 16, e nós vamos começar a examinar, e hoje, se dependendo do tempo, nós vamos ver até onde vai dar para a gente ver todas as pragas, né? Apocalipse 16, verso 1, a partir do 16, trata das 7 pragas, né? Diz assim: eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso é um simbolismo, né? Não é que vem um anjo com uma taça e derrama alguma coisa sobre a terra e tal. É uma ordem de Deus dizendo assim: vai, dá o start, derrama a primeira praga, né? Então, aí, para a gente entender, né, melhor talvez, João utilizou essa figura de linguagem, dizendo: olha, eu vi um anjo que derramou a taça. Então, nesse momento aconteceu isso. Então, Deus dá a ordem e a coisa acontece. E aí o 2 diz o seguinte: foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E aí o que aconteceu? Fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja que é sobre os ímpios, não é sobre o povo de Deus. Tá certo? Então é um momento assim de reflexão, né? Nós, talvez até os próprios familiares nossos poderão estar nos procurando para saber como se livrar daquilo. Tá? Vai ser um momento de muito sofrimento, de muita preocupação, né? Porque ainda estaremos ali na cidade pequena, junto com os ímpios e tal, estamos vendo a calamidade e tal. A gente vai chegar lá, né? Mas só já adiantando, assim, a gente já falou aqui, e ela cita aqui no livro, eu quero fazer essa citação, de que as pragas não são universais. Pode ser que no lugar em que nós estejamos, aquela coisa não está acontecendo, né? Está acontecendo em determinado local. Então, nesse local que está acontecendo, que houver os 2 grupos, os salvos e os perdidos, é possível que isso aconteça, os salvos procurarem, os perdidos procurarem os justos para saber como fazer para se livrar daquilo que está acontecendo. Tá certo? Vamos continuar a leitura aqui para a segunda. Eu vou ler a segunda e a terceira praga, porque elas estão aí juntas. A partir do verso 3, ó, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram também em sangue. Então aqui um comentáriozinho. Se tornou em sangue como de um morto. Alguém já viu como cheira o sangue de um morto de alguns dias? É algo muito desagradável. Eu estava lendo isso aqui, procurando saber como é que era isso, para entender esse texto aqui. Cheirou como sangue de um morto. Como é que é? Eu nunca vi, né? Mas como é que é o sangue de um morto? É terrível, né? Alguém trabalha aqui na área de necrotério? Olha, a gente nem precisa, a gente se passa num local que tem um animal morto, fétido, né? Um negócio terrível, né? Um animal. A gente Tem o cheiro de um açougue, né? Enfim, é algo desagradável. Aí o texto continua dizendo que o anjo das águas, esse anjo simbólico que derramou a taça nas águas, ele estava dizendo assim: tu, Senhor, és justo, tu és o que era, santo és, porque julgastes essas coisas. Então, quer dizer, Deus, você é justo porque você não deixou isso impune, você está julgando, você está dando o troco necessário, está dando o que eles merecem, né? E olha o que a Amélia diz aqui, ó: visto como eles, os ímpios, derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque eles são merecedores. E ouvi outra voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, Deus está praticando a sua justiça. Lembra daquela forma como ela falou? A misericórdia e a graça desceram do trono e agora
se tornaram justiça, né? Então agora Deus está praticando a sua justiça, dando aos ímpios aquilo que ele merece e dando o troco, né? Já que eles deram de beber o sangue, eles derramaram muito sangue dos justos, agora Deus está dando a ele o sangue de mortos, transformando as águas, tanto do mar como dos rios e das fontes das águas, em sangue. Lembrando que isso não é universal, não é todo o mar, todos os oceanos, todas as fontes das águas, né? Localizado, né? Uma peste vai cair ali, outra lá, nos 4 cantos do mundo, que é um simbolismo também, né? 4 cantos, o mundo não é quadrado, mas os anjos também estão nos 4 cantos, quer dizer, é um simbolismo de que está no mundo inteiro, então vai ser aplicado no mundo inteiro. Agora, nessa segunda praga, entre a segunda praga e a terceira praga, segundo Ellen White, é quando acontece o decreto de morte. Por quê? Porque eles estão vivendo ali pragas terríveis assolando o mundo, e então eles acham que os causadores disso, e não podemos esquecer que quem está por trás é Satanás. Satanás vai instigar os homens a dizer que aquilo está acontecendo por causa desse povo que não aderiu ao sinal da besta e que continuam sendo rebeldes e tudo mais. Então aí sai o decreto de morte, que nós lemos isso aqui, vamos voltar à Bíblia, lá no Apocalipse 13, quando a gente estudou aqui, no verso 15. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 13 e o verso 15. O que é que diz aí? Foi-lhes concedido, isso aqui está falando do segundo poder, né, representado aqui pelos Estados Unidos, foi concedido a esse poder que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso aqui é o decreto dominical, tá certo? É o decreto de morte, desculpa. Já estava previsto de que aqueles que não quiseram adorar a besta e a sua imagem seriam alvos de um decreto de morte. E esse decreto, ele sai exatamente aqui entre a segunda e a terceira praga, porque o mundo está sofrendo os efeitos dessas pragas. E comentando isso aqui no livro Primeiros Escritos, página 36, irmãos, depois eu esqueci de falar isso aqui já, antes, se depois alguém quiser esses estudos completos, do jeito como nós estamos fazendo aqui, eu vou preparar uma pequena apostila e dá para vocês poderem ter em casa e poder estudar melhor, então, se quiserem, tá certo? Então ela diz aqui que esse foi o tempo da angústia de Jacó. É o tempo da saída do decreto de morte. Agora, o alvo é o povo de Deus. E como Jacó lá sofreu no passado, nós vamos experimentar essa angústia de Jacó. É a pressão de um decreto de morte sobre nossas cabeças. É por isso que daí é a fuga de onde estão as pequenas cidades. Porque agora, veja, no primeiro momento é só uma pressão do decreto. Você não pode trabalhar mais no domingo. Se quiser, trabalhar no sábado. Agora, se você não quer trabalhar, vai receber o sinal aí, não sei como vai ser, de que maneira a tecnologia vai dividir a humanidade nesse sentido. Aí pode ser qualquer tecnologia para ajudar nesse processo, né? O que a gente precisa entender é que o sinal da besta não é a tecnologia. O sinal da besta é, na minha mente, eu aceito no meu coração seguir ou não, tá certo? Por isso na fronte. Agora, de que maneira
o controle disso vai acontecer, aí pode ser qualquer tecnologia. Né? O Elon Musk está trabalhando num chip para implantar no cérebro. E esse chip, você não vai precisar mais usar tecnologia nenhuma. Você vai se conectar à internet, vai fazer o que você precisar com esse chip. Agora, esse chip também controla as pessoas, né? Alguém está por trás lá, controlando. Então, eu não sei como vai ser. O fato é que o sinal não é o chip, não é nenhuma tecnologia. É uma coisa espiritual. Você aceita, tá certo? Agora, de que maneira vai haver o controle para isso? Aí não sabemos, vai ser a tecnologia que tiver no momento, né? Provavelmente é uma tecnologia mais avançada. Vamos pegar a quarta praga e a gente termina com ela. Apocalipse 16, 8. Essa aqui é interessante, né? O quarto anjo derramou a sua taça. Veja, primeiro anjo, a primeira praga foi úlceras malignas, peste, feridas. A segunda e terceira praga, águas do mar se tornam em sangue, e depois as águas dos rios e das fontes se tornam em sangue, tá certo? Segunda e terceira. Agora, a quarta praga diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E não se arrependeram para darem glória a Deus. Então veja, o mundo está passando por peste, pandemia, está passando por águas tornadas em sangue dos mares, dos rios, das fontes das águas, e agora é o sol que vai aquecer sobremaneira. Isso é um assunto também que é da atualidade, né? O aquecimento global, tá certo? Eu acho que são os princípios das dores, né? A ilustração lá da mulher grávida que Jesus faz, né? O mundo está grávido, sentindo as primeiras contrações. Os princípios das dores. Então a gente está sentindo aí o mundo preocupado com essa questão do sol, do aquecimento global. Então, possivelmente, Deus vai agir aí no sol e o sol vai esquentar. Agora, que maneira? Não sei se é a camada de ozônio, se é aqui a atmosfera. O fato é que a Bíblia diz que vai aquecer e vão abrasar os homens. Nós vamos ler aqui 2 textos de profetas do Velho Testamento falando desse tema. Já eu digo, mas eu quero só reforçar aqui o seguinte: nós estamos aqui agora, né, na quinta praga, né? É quinta ou quarta? Estamos na quarta. Quarta, o sol, né? Sim. Estamos aqui, na quarta praga. Já aconteceu isso aqui, o decreto de morte já saiu. Os salvos já estão fugindo, saindo das pequenas cidades. Né? A perseguição continua, porque vai continuar até o fim. Né? E aqui estamos sofrendo a angústia de Jacó. Jeremias 30, verso 7, fala a respeito disso. Então nós estamos aqui, caminhando para as últimas pragas. Só não fuja para Para você não perder o foco aqui. Para você não perder o foco, tá certo? Agora vá lá em Joel. O sol abrasando, né? De maneira estrondosa. Aí o profeta diz assim, olhando para nessa época: a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não têm pastos. E os rios secaram. E o fogo consumiu os pastos do deserto. É um pequeno vislumbre, né?
do que vai acontecer no mundo, né? Quando essa praga estiver assolando. Amós 8:3. Obrigado aí no tempo. Daqui a pouco eles vão cantar lá. Amós 8:3 diz assim, acharam? Os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová. Muitos serão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Também a gente vai usar esses dois textos aqui para falar desse momento aqui da praga, né? Então, alguém tinha perguntado aqui, eu acho que foi até o Carlos, né, se essas pragas eram universais, né? Ela diz aqui num grande conflito, ela diz assim, essas pragas não são universais. Eu até te mandei esse texto. Sim, sim. Não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, elas serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais. Elas não são universais, quer dizer, quando o sol abrasar, não vai abrasar o mundo inteiro. Do contrário, todos pereceriam. Quando se tornar em sangue as águas, não vai ser no mundo inteiro. Do contrário, todos morreriam, né? É o que ela diz aqui, elas não são universais. Contudo, são os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais. Realmente vai ser algo terrível, né? Essa coisa de querer saber, né, se está salvo ou não, se foi aceito ou não, não vai dar, porque nós vamos passar a angústia de Jacó. A angústia de Jacó vai ser essa. Será que eu estou salvo? Será que Deus aceitou minha vida? Me arrependi exatamente de todos os pecados. E Satanás vai estar bombardeando a tua mente. Você não se arrepende perdão disso. Na tua mente. Só que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando também, né? E a pressão do decreto de morte. Ele tem que fugir, porque os caras estão atrás da gente. Então. E há episódios aqui no livro que ela conta que vai ter momento de o Zico está botando a mão na gente lá para executar o decreto de morte, quando Deus... É o que acontece aqui, ó, do livramento. Eu coloquei ali um itemzinho. Deus vai se manifestar nesse momento, porque nenhum vai se perder. Segundo Ellen White. Depois do selamento, nenhum vai morrer por causa dos ímpios. Então, eu quero encerrar isso aqui com um texto, porque eu sei que esse texto ele é abordado. Pega aí Apocalipse 18, verso 8. Apocalipse 18, verso 8. Falando a respeito dessa destruição do mundo, né, pelas pragas. Achou aí? Sim. Veja, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Falando aqui desse momento das pragas, né? E aqui diz, num dia virão as pragas. Algumas pessoas sustentam, por causa desse verso, de que as pragas vão cair durante um ano. Porque um dia, em profecia, é um ano. Né? E como o texto diz que em um dia veio todas as pragas, né, tudo mais, então algumas pessoas sustentam isso daí. Mas eu quero dizer o seguinte, o comentário bíblico adventista, comentando a respeito disso, ele não acha provável que esse texto está falando de que as pragas caíam em um ano. Eu pensava nisso também antes, mas depois que eu li aqui o comentário, o texto que eles explicam, acho que é plausível realmente a condição. Porque as palavras usadas, as palavras gregas usadas aqui nesse texto, elas não têm a ideia de fixar um período, uma data, mas sim de demonstrar a iminência dos flagelos. Entende? Então, olha, veio rápido. Em um dia veio tudo. Então, a iminência do flagelo e a rapidez com que veio.
A ideia das palavras passa, no texto aqui, passa essa ideia, e não de determinar um período de um dia ou um ano, no caso profético. Entende? Quer dizer? É só para... Porque eu pensava assim, olha, então se esse texto está falando das pragas, um dia, um ano, então eu quase sei quando vai ser a volta de Jesus. Porque quando cair a primeira praga, que é a pestilência, eu sei que daqui a um ano Jesus volta, que vai terminar as pragas, não é? Então eu já raciocinava dessa forma. Mas não é bem um entendimento adventista oficial a respeito desse texto, tá certo? Eu só queria fazer essa curiosidade aqui, para que a gente... Porque eu sei que esse texto aqui é bastante comum aqui no nosso meio, tá certo? Então vamos encerrar, paramos aqui na quarta praga e vamos para a quinta, né? E é isso aí. Vamos, a partir daqui, a gente vai continuar, tá certo? E aí nós vamos avançar, ainda temos algumas coisas interessantes aqui, antes da segunda vinda de Cristo, e o Fernando Neves vai abordar aqui para a gente esse tema aqui. Eu vou ajudá-lo também aqui, porque é um tema bastante grande, né? E tem muitos detalhes para a gente ver aqui, como vai ser a volta de Cristo. Talvez a gente faça isso em 2 aulas, mas estamos aqui caminhando, né, para a última praga, primeiro para entender como tudo vai acontecer. Aí depois, então, Cristo volta e a gente vai analisar a volta de Jesus, tá certo?